E aí pessoal, beleza? Esse não é meu canal principal, você vai ver só um trecho de alguma conversa que eu tive com as pessoas. Mas isso não quer dizer que você não pode dar um joinha aqui e se inscrever nesse canal de cortes para você ter sempre acesso a novidades aí de uma forma bem resumida, tá? Se você quiser o papo completo, cola lá no meu canal, youtube.com/NinoDenani. O senhor disse aí que faz essas vivências e a gente pode chamar essas vivências que o senhor faz de xamanismo? O que o senhor entende por xamanismo? Sim, a gente pode chamar de vivências xamânicas, mas eu até algum tempo atrás não gostava muito de associar, eu chamo de vivências de ecologia do ser. Por quê? Porque o xamanismo, como ele é conhecido na sua superficialidade, ele remete muito aos povos indígenas norte-americanos, remete aos siberianos. Veja bem, não é que eu seja contra, é que o que eu faço não é o que convencionalmente é conhecido como xamanismo. Ele remete, por Entendi. exemplo, ao uso do tambor, que é eu uso a maraca, né? Ele remete ao uso de plantas de poder, e na minha tradição, na minha linhagem, nós utilizamos mais a parte, as danças, os cantos e a meditação, né? Então, existem diferenças no que eu faço em relação àquilo que convencionalmente é conhecido como xamanismo, que não bate. Então, muita gente tem uma Entendi. frustração quando vai me procurar por causa de xamanismo, né? Porque não tem uma outra pegada, vamos dizer assim. É que as pessoas esperam um teatro diferente, né? Uma imagem diferente Exatamente. daquilo que você está fazendo. E me Mas diz uma coisa, como que é? eu tenho um curso de Ah, xamanismo, eu tenho um curso de formação de xamanismo, e eu não respondi a tua pergunta, o que é o xamanismo. O que é o xamanismo para mim, para o que eu faço, é o xamã, que no Brasil a gente usa a palavra pajé, né? É aquela pessoa que é o terapeuta de uma comunidade, o terapeuta de pessoas, mas que usa, dentro do seu recurso terapêutico, as forças da natureza, né? A energia da natureza, e reconhece, dentro da natureza, que ela é uma consciência viva e que cada parte da natureza é uma entidade viva a qual ele se interrelaciona. Basicamente é isso, minha definição de xamanismo, porque vem dos não, pajés. inclusive era uma pergunta que eu queria te fazer, tá? Olha só, para mim é complicado, porque assim, eu por muitos anos também defendi, né? Eu tô na estrada a metade do que o senhor tá, eu tô há 10, 15 anos, mas eu sempre defendi que xamanismo era uma coisa, pagelança era outra, e aqui no Brasil, essencialmente, a gente fazia pagelança, por causa dos pajés, né? Até porque Isso. muito superficialmente eu tive contato com a tribo aqui do Jaraguá, bem superficialmente, mas tive algum. Enfim, aí eu sempre fiz isso. E a galera começou a falar, não, porque xamanismo é tudo que não é cristão, é tudo que é mais antigo. Então, tipo, juntou um puta de um caldeirão numa coisa só. Isso me incomoda hoje, mas já que todo mundo fala, tudo bem. Sim. Mas como é que é para você que é índio, que viveu entre índios, que vem de etnias indígenas, que conhece pajés, como é que é para você estar nesse meio? É sofrido, não é sofrido? Como é que é? Não, não é sofrido em termos, assim, eu conheço mais de 18 povos, né? E vivi, além de ter vivido com os Guarani, né, tive a oportunidade de conviver dentro de aldeias não isoladas, mas de aldeias mais, mais incrustadas, vamos dizer assim, nas florestas, né, pelo menos em 4 povos, né, o povo Craô, o povo Xavante, o povo Camaiurá. Então, eu conheço bem os pajés, né, os velhos sábios e tal, e conheço também esse neo-xamanismo, que são pessoas urbanas, né, que não têm necessariamente uma ligação com os povos indígenas, mas que se conectam aí com o xamanismo universal, né, e se conectam também com a natureza e faz. Eu tenho uma convivência entre esses mundos tranquila, né,
E durante muito tempo na minha vida, e ainda hoje, né, agora não por causa da pandemia, mas eu já percorri algumas partes das Américas encontrando xamãs de vários povos da América Central, da América do Norte, né, em determinados eventos específicos, né, em congressos, em encontros. Então, tem uma circulação e para mim é tranquilo. O que não é tranquilo, na verdade, assim, como em tudo, não é só no xamanismo, é quando há superficialidade, né, e quando há a distorção daquilo. Mas isso acontece em tudo, não é só no xamanismo, né? Nós corremos o risco, quando a gente não aprofunda num determinado ensinamento, ou tema, ou linha, ou linhagem, qualquer que seja, a gente corre o risco de ser superficial e às vezes corre o risco até de distorcer aquilo a qual nós, inclusive, estamos ligados, né? Qual que é a minha preocupação com esse tipo de coisa? Eu sou bem pluralista, né? A minha linha de magia, que é o hermetismo, ela nos obriga a olhar todas as outras linhas como linhas irmãs. Então eu sou bem plural. Mas o que me preocupa é que a visão que eu tenho do xamanismo, da pagelança, é que é uma coisa que ela não é separável da cultura. Ou seja, tipo, não existe a pagelança e o índio. Tipo, o índio é a pagelança, sabe? Tipo, é tudo a mesma verdade. coisa. E aí eu fico me perguntando se, quando você tira isso do contexto de tribo, se você acaba não fazendo o que o pessoal chama hoje de apropriação cultural. Né? Você pega isso para vender um produto. Você percebe desse jeito ou eu estou exagerando? Eu posso estar exagerando também. Assim, Nino, vamos colocar o seguinte: as pagelanças, os ritos dos pajés, os ritos, as ações, os recursos que os pajés usam dentro de comunidades, realmente eles estão intrínsecos àquele modo de vida. Quando você tira dependendo de como você faz isso, você cria você pode criar assim, uma certa folclorização, ou você cria um arremedo que às vezes não dá certo, né? Quando você tira e descontextualiza, existe um risco aí. Então, e isso ocorre, né? Então, vou dar como é que a gente poderia, assim, dar um exemplo? O que acontece é que muita gente, às vezes, tira, assim, objetos ou coisas de uma tradição, descontextualizando, né? E fica chamando aquela técnica específica, ou aquele jeito de usar. Então, vou dar um exemplo aqui. Os pajés Guarani usam muito o cachimbo para curar, né? O petenguá, né? Mas esse petenguá está dentro de um contexto ali ritualístico e dentro de um contexto cultural, a qual, enfim, quando ele usa, ele está dentro de todo aquele... Ele é um pequeno recorte dentro de uma coisa enorme, né? Dentro de uma coisa enorme, está ligado. Aí quando você tira esse recorte fora e usa lá o petenguá e sai baforando ali, sem... Então, realmente, isso pode ter não só uma perda de sentido, né, do original, mas como também uma distorção, né?